Entrevistamos algumas integrantes da Resistência Alvinegra, torcida antifascista do Galo, para entender um pouco da visão delas sobre como é fazer parte de uma torcida organizada e frequentar os estádios como torcedora. Conversamos com a Vitória Diniz, diretora de apoio ao futebol feminino e responsável pela gestão de comunicação e do marketing da Resistência Alvinegra. Bianca Assis, participante do conselho e frente da bateria da Resistência. Maiara Dias, líder da parte de ação social e eventos e participante da bateria da torcida. E Carol Toledo, também torcedora da Resistência Alvinegra e advogada. Vem ver o que elas contaram pra gente. Eu sou galo desde que eu me entendo por gente. Minha família é 150% atleticana. E assim como a maioria dos torcedores organizados, eu fui nascida e criada galocura, primeiramente. Então, eu fazia parte do movimento feminino do meu bairro. Eu sou de Santa Luzia, moro no bairro São Benedito. Então, eu era do movimento feminino do meu bairro. Conheci a Resistência quando eu fui comprar uma camisa. Aí eu fui conversando, entrei na torcida. E aí teve um momento que eu fui convidada para ser diretora. Então eu conheci a Resistência, claro, porque tenho uma identificação pelos meus ideais. Eu sou uma pessoa de esquerda, sou uma pessoa progressista. Minha história com a Resistência começou, se não me engano, contra o jogo contra o Fluminense, no ano que o Galo foi campeão brasileiro. Eu lembro que eu tava andando assim, e aí eu vi uma bandeira, que foi inclusive a primeira vez que a gente levou, de fato, uma bandeira pro jogo. E eu olhei aquela faixa escrito Resistência e eu achei muito foda. E aí, podia falar foda? Dali em diante eu falei assim, nossa, o que é isso? Eu fui perguntar pros meninos, e aí eles falaram assim, a gente tá construindo a torcida ainda, a gente deve ficar no vermelho inferior e tal, não sei o que. Eu peguei o contato e eu fiquei mandando mensagem, tipo assim, eu quero entrar. Na época a gente nem era torcida ainda, a gente não era considerada ainda uma torcida oficialmente, apenas um movimento coletivo. E aí eu gostei muito daquilo, eu falei assim, eu quero entrar. Eu sempre fui de participar de muitos jogos do Atlético, eu moro em BH desde 2006, então eu fui no rebaixamento, fui nas piores épocas. E nessa época o Mineirão era muito dominado pela própria galocura, então eu sempre fui muito de Portão 912, então eu sempre participei mesmo de arquibancada como uma torcida organizada. Conheci a Resistência por uma postagem, foi a postagem que eles fizeram da bandeira da Marielle. Eu já tinha em mente, eu precisava de entrar numa torcida, eu sempre gostei desse espírito de torcida mesmo. E quando eu vi que era uma torcida que casava com o que eu queria, com os meus ideais mesmo, pronto, é a Resistência. E quando veio a bandeira da Marielle, que foi assim um marco, né? Foi muito divulgado. Eu falei, essa torcida é muito bacana e tal, achei muito legal. Comecei a monitorar eles mesmo na bancada, ver o que eles estavam fazendo. Veio a pandemia, vieram alguns protestos que eu participei, inclusive. Só que eu não tinha ideia do movimento que seria para entrar na Resistência. Eu cheguei a olhar para entrar na Galocura Zona Leste, que é onde eu moro, e aí por uma coincidência eu recebi um history da Resistência, do perfil da Resistência, falando que estava aberto para inscrições. E eu mandei no mesmo dia, ainda falei com o pessoal, achei que para entrar não tinha vaga mais. E assim, me realizei na Resistência, acho que é um lugar de participação, de fala, em que todo mundo é ouvido, tem espaço, tem participação mesmo, que eu não teria de forma alguma na Galocura Zona Leste, eu entraria mais porque eu estava já habituada com a Galocura em si, porque é o bairro que eu moro, a regional que eu moro. Mas que eu sei que lá eu não teria voz nenhuma, então na Resistência, ainda bem que esse history veio e eu hoje sou associada da Resistência, tem 2 anos e alguns meses. E aí, nesse contexto, eu encontrei a Resistência. Cheguei no momento de só adquirir um material, mas a coisa foi escalando e foi criando uma proporção dentro da minha vida. E aí eu fui convidada para ser diretora, aceitei. E a partir desse momento eu fui trabalhando com a parte da comunicação, do marketing, que é uma coisa que eu já sou acostumada a trabalhar, eu já trabalho em outros projetos. Então eu recebi esse convite, fui trabalhar com isso na Resistência. E desde então eu tô lá, assim.
Quando a gente cresce, a gente começa a procurar aquilo que a gente se identifica de verdade. E a Resistência foi um lugar que eu encontrei a minha identificação, que eu encontrei um lugar que eu teria voz, que eu teria representatividade. Então foi por isso que eu entrei na Resistência, porque é muito alinhado com os meus ideais e porque ali eu encontro um lugar onde eu sou ouvida, onde eu tenho voz verdadeiramente. Então foi isso que muito pesou para que eu permanecesse na Resistência e para que eu me colocasse à disposição para construir a torcida até onde ela foi construída até agora. É tipo um lugar onde que eu me sinto muito incluída, foi um lugar que eu me consolidei como uma pessoa preta, assim, eu sempre tive dificuldade identitária de me entender como uma mulher preta, porque eu sempre convivi com pessoas de classe média mais alta. Então, tipo, no meu meio, não era normal uma pessoa ser preta. Então, pra mim, eu sempre considerava como uma pessoa parda. Na faculdade, eu fui me entender como uma mulher preta. E na Resistência foi o lugar que eu olhei e falei assim... Poxa, tipo, tem muitas pessoas iguais a mim. Pessoas muito fodas no que elas fazem. Esse quesito, assim, das dificuldades... A questão do assédio, mas assim, em relação ao ser de torcida organizada, os homens acabam respeitando mais você, mas não porque você é uma torcedora organizada, é porque, na verdade, se eles mexem com você, ele entende que se eles fizerem alguma coisa comigo, quem vai atrás deles são outros homens de torcida organizada e eles nunca sabem quem são essas pessoas, então eles sentem medo, assim, eles se sentem meio preocupados. Eu noto que outros homens... Em outras torcidas tem um pouco de respeito, mas ao mesmo tempo é um respeito meio velado, do tipo, rolam os assédios, mas nunca rolou assédio de me tocarem nem nada, enquanto torcedora comum já aconteceu mais de uma vez. O futebol, cara, ele é um ambiente predominantemente masculino, e ponto. Isso não é nem não apenas enquanto torcedora organizada. Eu sou fisioterapeuta, e enquanto fisioterapeuta, no meu ambiente profissional, ele também é predominantemente masculino. Então, o futebol, ele é uma modalidade muito particular entre todas as outras modalidades esportivas. Então, um ambiente muito masculino, muito machista. Então, só o existir, só o estar ali, mesmo se eu não fosse uma liderança, mesmo se eu fosse só uma componente, já é um desafio. Você tá ali, você existir, você ter presença, você poder ir nas caravanas todas, isso tudo já é um desafio. Então, o desafio é desde o momento que você assina sua filiação até o momento que você está lá dentro do estádio, até o momento que você quer ir numa caravana, independente de qual time seja que você vai. Então, o desafio ele é diário, ele é imposto pra gente diariamente, de uma forma sucessiva o tempo todo. E assim, a questão da hostilidade mesmo no espaço ali, é um espaço que a mulher não é bem-vinda, é um espaço que o tempo inteiro estão te lembrando ali que não é um lugar pra você, não é um lugar que normalmente as mulheres ocupam espaços de chefias dentro das torcidas organizadas. A Resistência é uma das únicas torcidas em que tem mais mulheres à frente, em questão de liderança, diretoria, enfim. É uma torcida muito fora da curva das demais nesse aspecto. Então, tipo, o tempo inteiro o lugar me lembra que ali não é o meu lugar, mas vem a Resistência me lembrando que ali é um lugar meu, sim, e que é totalmente meu direito. A Resistência, obviamente, eu não posso nem dizer que ela é um lugar ideal. A gente ainda enfrenta muitos problemas. Nós temos discussões amplas sobre participação de mulheres, sobre fala de mulheres, sobre preconceitos que também são reflexos de uma sociedade que a gente vive e também influenciam na vida da Resistência em si. Mas na Resistência, até por ter uma participação mais ampla de mulheres e também ser um local aberto à participação de minorias, como gays, lésbicas, temos também pessoas trans, temos pessoas de identificação de gênero diversas, então assim, participação imensa de negros. Então é um lugar em que o debate ele é feito com uma forma muito mais assertiva, as pessoas se ouvem mais. Às vezes a gente vê em outras torcidas pessoas que não são daquele meio, não são
daquele lugar de fala, dando opinião e decidindo. Já na resistência não, as pessoas tendem a ouvir mais o que o outro sofre com aquele preconceito e elas internalizam aquele sofrimento e passam a fazer parte daquela luta de uma forma mais assertiva. Cara, são tantos. Nós mulheres ainda somos uma minoria, sofremos contra os preconceitos, né, contra os assédios principalmente, que é um ponto que grita muito assim dentro do estádio, né, que é um ambiente muito hostil para todas as mulheres assim. E aí eu me sinto valorizada, eu me sinto onde eu deveria estar mesmo, né, nem valorizada, é onde eu deveria estar mesmo, sabe? Onde eu queria, onde eu gosto de exercer, não só pra mim, mas pensando em todas as meninas, principalmente. Cara, hoje a gente tem um núcleo de mulheres muito grande, assim. E todas a maioria, a grande maioria, não tinham espírito de torcida organizada ou não tinham participado de alguma organização assim. E aqui eu vejo que a grande maioria se sentem agregados, se sentem à vontade para debater tanto coisas da torcida, quanto política, quanto futebol, quanto a vida pessoal. Então isso me dá uma felicidade. A primeira vez que a gente levou a bateria, a gente ainda não tinha estrutura, né? A gente tinha alguns componentes, mas ninguém sabia tocar, digamos assim. A gente pegou do zero, a gente foi lá pra Nova Lima, embaixo de chuva e, cara, a gente tem que estrear a bateria no futebol feminino. Fora que as meninas, elas, assim, agradecem, sabe? Por a gente estar levando, tá comparecendo, tá dando uma força, estar dando uma força. Então, assim, esse primeiro jogo foi um divisor de águas, assim. Eu acho que a gente foi visto pelo Atlético no jogo feminino, eu arrisco dizer. Porque foi um momento que, tipo assim, não tinha ninguém, só tinha a gente. Tinha as Vingadoras e a gente. Não tinha torcedor nenhum, não tinha nada de torcida. A gente levou um bandeirão, levou uma bateria e se arriscou. Então, assim, do ponto de vista de dentro da resistência, eu queria muito, mas muito, que a resistência fosse a primeira torcida organizada a ter uma presidente mulher. Porque nós somos hoje a maioria efetiva da torcida quantitativa e a participação da mulher hoje na resistência, ela é muito forte. Um espaço mais democrático, um espaço mais acessível, tanto para mulheres quanto para o público, outros públicos que são utilizados dentro do ambiente do futebol. Quando a resistência olha para fora, o ambiente é o mesmo. Então, se a gente for colocar uma faixa no jogo, se for só mulher, a gente vai ser desrespeitada. A gente talvez vai ter negado o espaço que a gente tem de direito ali, mesmo que seja um espaço de direito assegurado pelo Atlético, entendeu? Tudo que é feito por uma mulher dentro de um movimento de torcida organizada vai ser questionado, vai ser minimizado. A resistência é uma torcida marcada pelas outras torcidas por ser uma torcida com uma predominância feminina. Então as mulheres estão num lugar de predominância, de liderança da resistência alvinegra. Eu gostaria que tivesse não só dentro da resistência, mas nas outras torcidas mais espaços assim, de lideranças, de diretorias, que as mulheres fossem mais respeitadas como torcedoras. E a gente procura também, né, tá colocando, né, as meninas de igual para igual. Nós temos o núcleo feminino, temos material, né, em relação a estágio mesmo. Bandeira, faixa, representando mesmo para mostrar que a gente está aqui. É um degrau ainda, mas a gente ainda vai alcançar. Eu queria muito que a resistência fosse a primeira torcida organizada a ter uma presidente mulher, para mostrar força nisso mesmo. Isso todas as meninas sabem, eu falo isso nas reuniões com os homens, e que a gente vire exemplo mesmo de participação de outras minorias que não estão ligadas no popularmente, no que é popular das pessoas entenderem o que é o futebol. O campo é para homem, por exemplo. Que nós sejamos uma torcida de colocar as pessoas que também gostam de futebol e que não estão
nesse senso comum, que é trans, que é lésbica, que é gay, e que gente que gosta de futebol, gosta do Atlético e tem todo o direito de estar ali, mas que a grande maioria das torcidas não quer que seja ali. Eu quero que nós sejamos a primeira torcida a levantar a bandeira LGBTQIA+, no estádio, e que a gente leve essas pessoas para lá, assim, pessoas de comunidade, pessoas de ocupação, gente que não tem dinheiro para pagar o ingresso, que nós sejamos a torcida que leva em todos os jogos. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem ao vídeo. Não deixem de conferir outros conteúdos dessa reportagem especial que podem ser acessados através do link na descrição. Além do texto completo contando um pouco mais sobre a mistura do futebol com política, tem um podcast que eu gravei contando um pouco mais sobre a minha experiência indo ao estádio pela primeira vez como uma torcida organizada. Também tem um vídeo bem bacana que fala mais sobre a arenização e a luta da torcida contra o futebol moderno. Não deixem de dar uma olhada. Tchauzinho!